Olá, pessoal, boa tarde. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade à nossa aula e hoje iremos falar sobre notícias jornalísticas. Então, vamos lá. A linguagem jornalística, né, é o que iremos falar nessa aula. Bora lá. Sobre o jornalismo. O jornalismo, como uma atividade de transformação informativa, possui uma dimensão prática e comunicativa linguística. Prática, no sentido de ser uma atividade nacional, empresarial, industrial, rigorosamente periódica, regular, repetitiva, controladora, definida pelas rotinas de produção. E a comunicativa, porque é naturalmente, né? Ela é humana, social, ideológica, efêmera, isto é, mediada pelo sujeito da produção e da interpretação. Indivíduo, empresa e suas relações, interesses e valores individuais, corporativo e empresariais. Então, nós estamos falando sobre o quê? Sobre o jornalismo, sobre o uso da linguagem de textos jornalísticos. No caso, nós estamos falando lá do nosso livro, da página 29, que é sobre a linguagem em textos jornalísticos. O jornalismo como prática comunicativa ao longo da história. Então, agora nós vamos conhecer um pouco sobre o jornalismo. Tipos de mídia. Nós temos aqui as formais e as informais. Quais são as formais? As impressas, né, que é jornal, revistas, vários outros meios. Rádio, TV e a internet, que hoje é a mais utilizada. Né? Nós utilizamos muito da internet. É um tipo de mídia que para hoje é uma das mais utilizadas. E aí nós temos aqui as informais, que é no caso o cinema e os livros. Né? E cada um deles aqui, ele tem os anos, né? Tipo, há quanto tempo eles existem, né? Aqui o anos que eles foram publicados, por exemplo. Os jornais impressos, né? Foi já há muito tempo, ó, século XV a XVII. Rádio, TV e internet no século XX. Cinema e livro, né? Nós temos aqui também cinema e livro. E no século XIX, no caso. E esses são os tipos de mídia que nós temos. História da imprensa. Nós temos o que aqui? A credibilização, a cultura do livro e o letramento. Aí nós temos aqui várias ramificações, né? A história da imprensa em si. No século XV, intervenção da imprensa, os tipos móveis de Gutenberg. No século XVIII, legitimação do jornal como veículo. Século XIX, invenção da fotografia e do telegrama. Século XX, aí nós tivemos o quê? O jornal, né? O rádio, a TV. No caso aqui, o jornal é a mercadificação da imprensa, né? No jornal impresso. A internet nos anos 90 e o surgimento dos termos da sociedade de massa e de consumo, que foi no caso aqui, né? A partir do rádio, a TV e a internet. Até o século XIX,
prevaleceu o quê? A galáxia de Gutenberg, o homem tipógrafo, a tradição, ideia de Messer-Luank, a partir do século XX, formação da ideia global, o homem mediático, né? A cidade da luz, tipo de comunicação, né? Integrada e de propaganda instantânea. E no século aqui 19, no caso, era o tipo de comunicação de propagação lenta e de caráter individualismo. Então, foi a partir do século 20, né, que o jornalismo, a história da notícia, ela foi mais abrangente, né, se tornou mais espontânea, né, mais, como é que eu posso dizer, se tornou mais popular diante da nossa sociedade. Jornais medievais. Aí nós temos aqui, ó, vários exemplos de como eram os jornais medievais, né? Naquele tempo. Jornais da era moderna, né? Que é a contemporânea. Aí eu vejo os anos, ó, de cada jornal. Janeiro de 1779, fevereiro de 1823, dezembro de 1932, que era o estado de São Paulo. Aí nós temos hoje os jornais de hoje, né? Nós temos aí, ó, vários exemplos de jornais da atualidade. Vantagem do impresso como produto, né? Aqui nós temos as vantagens, né, de se ter o jornal impresso, por exemplo. Materialidade e concretitude. O texto impresso ele proporciona uma aproximação corporal que permite ao leitor tratá-lo como objeto e manuseá-lo. Sente-se a rupidez da encadernação, o peso do volume, a dimensão física de sua completude, abre-se e fecha-se a folhagem, suas páginas, pousa-se o texto sobre o corpo e etc. Permite um nível de atenção maior do leitor pela chance de retomada dos conteúdos, né? A leitura do impresso não requer competência sofisticada nem aprendizagem de novas técnicas. Mais barato, depende da tiragem, da distribuição, né? Da mala direto ou pontos específicos. Divisão clara dos temas por editorial. Permite ao leitor localizar mais rapidamente os assuntos de interesse. No caso do jornal impresso. Probabilidade. O impresso pode ser carregado, dobrado, rasgado ou lido por minutos. Pode ser relido, guardado e arquivado. Dispensa a necessidade de eletricidade, bateria ou instalação inapropriada. Os impressos são comumente tomados como documentos. Legitima o conteúdo que divulga. Então, essas são as vantagens do jornal impresso. O texto jornalístico, como qualquer outro, pressupõe o quê? Restrições do código linguístico, redução do número de itens léxicos, palavras e expressões, e das regras operacionais postas em jogos. Não apenas facilita o trabalho, mas também permite o controle de qualidade, né? Em jornalismo, no caso, a EFS recai sobre os conteúdos da mensagem para que é informado. O jornalismo se põe a processar informações em escala industrial para consumo imediato. O texto jornalístico, por isso, procura conter informações conceituais, o que significa imprimir usos linguísticos pobres de valores referenciais. Esses pezinhos aqui é porque ele foi tirado, né, de um jornal, ó, linguagem jornalística, de um livro, linguagem jornalística. Definição de linguagem jornalística, com relação aos registros da linguagem, com relação ao processo de comunicação, com relação ao compromisso ideológico. Também
essas definições, ele foi tirado desse livro, ó, Linguagem Jornalística, né, que é de São Paulo, né, da editora Ática. Então, nós temos aqui com relação aos registros da linguagem, com relação ao processo de comunicação, com relação ao compromisso ideológico. Do ponto de vista da eficiência da comunicação, o registro coloquial seria sempre preferível. O registro formal é uma imposição social de ordem política. A pressão social valoriza seu emprego e qualidade de erro e qualifica de erro todo desvio. A linguagem jornalística é basicamente constituída de palavras, expressões e regras combinatórias que são possíveis no registro coloquial e aceitos no registro formal. Então, isso daqui é o quê? Com relação ao registro da língua sobre a definição de linguagem linguística. Com relação ao processo de comunicação, a comunicação jornalística é de base referencial, pois fala de algo no mundo exterior ou emissor, ao receptor e ao processo de comunicação entre si. Com relação aos compromissos ideológicos, as grandes e pequenas questões da ideologia estão presentes na linguagem jornalística, porque não se faz jornalismo fora da sociedade e do tempo histórico. As funções da linguagem. O emissor, que é o A e o B. Nós temos o emissor e o receptor. Emissor, função expressiva ou emotiva. Receptor, função conotativa ou apelativa. Vamos lá. Função referencial, aí nós temos a menção. Função poética, vai do emissor para o receptor. Canal meio, função fático. E o código, função metagulística. Então, aqui é o quê? O emissor e o receptor, na função da linguagem jornalística. Os níveis de expressão da linguagem, grau de formalismo. Tipo de registro, modalidade oral e a modalidade escrita, ultraformal. O discurso solene de um paranífero, uma cerimônia de formatura. Isso aqui é o quê? A modalidade oral, né? Ultraformal. A formal, uma conferência profissional. Semiformal, uma aula na escola ou na universidade. E informal, a convenção cotidiana. Aí na modalidade escrita, certos textos jurídicos e um ou outro texto burocrático, é o ultraformal. E o formal, um verbete de enciclopédia, que é o quê? O verbete de enciclopédia, o significado, né, de certas palavras, a definição. Semiformal, uma crônica esportiva no jornal. Tem a parte lá no jornal sobre esporte. E informal, um bilhete. Os níveis de impressão da linguagem, grau de formalidade. Ainda com relação ao processo de comunicação, né, temos aqui, como a situação corrente no jornalismo é a de um emissor falando a grande número de receptores. O texto se destina a um conjunto de espécies não identificado de indivíduo, cujo conhecimento só é possível por amostragem estatística. Por isso, os adjetivos testemunhais e as aferições subjetivas devem ser eliminados. A norma é substituir os atributos por dados, que permite ao leitor, ouvinte, internauta, telespectador fazer sua própria avaliação. Portanto, o parâmetro das avaliações numéricas deve ser sempre a experiência objetiva do público. Característica da linguagem jornalística. Nós temos aqui, ó. Quais são as características da linguagem jornalística? É composta de palavras, expressões e regras combinatórias, passíveis no registro coloquial e aceita no registro formal. É objetiva e mais denotativa do que conotativa. É a empatia, propõe linguagem agradável e proximidade com os públicos. É convencional e arbitrária. O jornalismo faz suas opções linguísticas. É referencial, centra-se no referente. Propõe metadiscurso. O discurso jornalístico
referenciar outros discursos sociais em relação a eles, cria hierarquia de vozes, ética ao evitar usos pejorativos, é analógico à sociedade, privilegiando valores e costumes, avanços sociais e outros exemplos. Qualidades essenciais do texto jornalístico. Ele tem que ter o quê? Clareza, coesão, brevidade, densidade, simplicidade, exatidão, né, que é a precisão, naturalidade, variedade estilística e ritmo. Cada uma dessas, né, tem sua definição. A clareza, visão clara e exposição fácil, né, a clareza dos fatos. Concisão e brevidade, capacidade de síntese. Densidade, reúne a maior quantidade de informações possível. Exatidão, precisão, fugir da ambiguidade. Naturalidade, expressar-se sem pendatismo. Variedade estilística e ritmo, diversificação no estilo textual. Então, essas aqui são as qualidades essenciais do texto linguístico. Característica tipológica do texto jornalístico impresso. Aí nós temos aqui, ó, o uso de frase curta, o uso de frases simples e evitar orações complexas, evitar-se a intercalação excessiva, evitar-se locuções verbais com mais de 2 verbos, uso da ordem direta da língua, evitar a ambiguidade, uso de repetição. Então, isso aqui são o quê? As características tipológicas do texto jornalístico impresso, né? Que é do jornal impresso. As notícias, né? Que são colocadas lá nos jornais impressos. Aí nós temos aqui vários exemplos de jornais, né? Que são impressos. Revistas também. E, pessoal, vocês irão fazer a atividade da página 29 a 31, que é sobre o uso da linguagem em textos jornalísticos. E, para complementar o que nós falamos sobre notícia, nós temos também que destacar a notícia digital ou web notícia, que no caso desses são o quê? É um gênero textual informativo que trata de assuntos ou temas atuais. Nós temos essa definição lá no livro de vocês, na página 28. Então, vocês irão fazer essa atividade da página 29 a 31 sobre textos jornalísticos. Alguma dúvida, a gente tira na próxima aula, as dúvidas de vocês, tá ok? Até a próxima aula.